Então, retornando ao nosso bate-papo sobre a publicidade dos atos processuais, no nosso ordenamento jurídico, no Brasil, ela surgiu em 1818, vejam senhores, em oposição ao sistema português, que era fundado no princípio do segredo. Na Constituição atual, ela está prevista em dois dispositivos. Então, olha só a importância do tema. Ela tem duas matrizes constitucionais. Primeiro, surgiu como garantia, como direito fundamental. Artigo 5º, inciso 60, que estabelece como regra a transparência na prática dos atos processuais. Posteriormente, quando o legislador constituinte tratou da organização do Poder Judiciário, lá no artigo 93, inciso 9, ele estabeleceu serem públicos todos os julgamentos proferidos pelos órgãos do Poder Judiciário sob pena de nulidade. E esse assunto é tão importante que a sua disciplina não ficou restrita somente à Constituição. Leis infraconstitucionais também abordaram o tema. Nós temos esse tema no Código de Processo Civil sendo enfrentado no artigo 189, no artigo 368, que estabelece que as audiências devem ser públicas, ou seja, devem ser realizadas de portas abertas. Nós temos esse assunto, por exemplo, disciplinado fora do Código de Processo Civil. Lei 9.099 de 95, que lei é essa? É aquela que implantou os juizados especiais cíveis no âmbito das justiças estaduais. Tanto no artigo 12 quanto no artigo 64, a Lei 9.099 estabelece a publicidade do processo e dos atos processuais. Então esse tema é um tema importantíssimo e é um tema que eu aconselho os senhores dedicarem uma maior importância no seu estudo, inclusive para efeito de futuro concurso, porque é um tema que é certo de ser cobrado em provas futuras. Agora, nós temos limitações à garantia da publicidade. Então, nesse caso, nós estaremos falando das exceções à regra. Então, a regra é a transparência, a publicidade dos atos processuais. A exceção é o segredo de justiça. Então, qual que foi o sistema adotado pelo Código de Processo Civil? O sistema adotado pelo Código de Processo Civil foi o de publicidade, no nosso ordenamento, foi o de publicidade restrita. O que representa isso? Olha só, protege-se ao máximo as partes dos malefícios que podem ser gerados por um julgamento secreto. Então, garantindo-se às partes acesso e presença em todas as audiências, contato das partes com todos os atos do processo. Porém, em algumas situações de excepcionalidade, restringe-se o acesso aos autos, o contato aos autos somente às partes, vedado esse acesso por estranhos. Em algumas situações excepcionais, restringe-se a ampla divulgação dos atos processuais. Então nós poderíamos dizer para os senhores o seguinte, não são nem minhas as palavras, são palavras, mais uma vez, do professor José Carlos Barbosa Moreira. Os atos processuais, em princípio, são públicos. Entretanto, far-se-ão por exceção nas hipóteses definidas em lei. Atualmente,
no artigo 189. Daqui a pouco nós vamos estudar essas exceções.